Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Hoje, o podcast Articulamente, ele irá falar sobre o tema de AVC. Para a gente falar sobre o tema de AVC, nós trouxemos duas convidadas. Professora Márcia, fisioterapeuta especializada em reabilitação neurofuncional, e a doutora Renata, que é neurologista e também trabalham com AVC. Sejam bem-vindas. Márcia, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu currículo, sobre as suas experiências e a sua formação. A minha trajetória começou há 31 anos atrás, né? Então eu tenho uma experiência muito grande de prática clínica e eu sempre gostei da neurofuncional, né? Que na época não se chamava neurofuncional. Então, trabalhei tanto em hospital, quanto em clínica, tive consultório e domiciliar, e agora só estou na faculdade Guilherme Guimbala como supervisora do estágio da neurofuncional. Eu tenho, como experiência da minha época, em termos de estudo, eu fiz as pós-graduação necessárias, né, para atuar e os cursos de extensão que iam surgindo e que tinham como profissionais, aplicando profissionais competentes, profissionais que já buscavam áreas científicas e que elas fossem realmente de aplicabilidade na prática clínica para trazer resultados para o paciente. Então, continuo trabalhando ainda 40 horas lá na faculdade. Eu acho que é isso. Doutora Renata. Olá, eu sou Renata da Silva Almeida Santos. Eu me formei em 2010 na UFSC, né, de Florianópolis. E quando terminei a faculdade, eu conheci aqui o serviço de neurologia do Hospital São José e fiquei apaixonada pelo serviço de AVC. Então, por isso que eu resolvi fazer a residência aqui em Joinville, no Hospital São José. Fiz a residência aqui, depois fiz uma pós-graduação em Ribeirão Preto, onde eu também fiz o mestrado, e voltei a trabalhar aqui em Joinville. Trabalho hoje no Hospital São José e na Clínica Neurológica. Inclusive, o nosso Hospital São José de Joinville, ele é referência em AVC, né? Isso, o hospital é referência aqui, né, no norte do estado e é referência também em todo o país, né, como ele faz bastante pesquisas em AVC, no atendimento, né, tanto da fase aguda e depois em toda a reabilitação e acompanhamento desses pacientes. Legal. Acho que antes da gente iniciar, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa parceira, né? A Clínica Fisioform. Então, hoje, se o podcast acontece, é graças a essa parceria que a Clínica Fisioform, ela nos apoia. Então, nós temos uma equipe toda multidisciplinar aqui, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, hidroterapia, e várias áreas da saúde, né? Então eu vou deixar o link na descrição, caso qualquer pessoa tiver interesse de conhecer os nossos serviços, vocês podem acessar lá. Caso ainda não forem inscritos no canal, podem se inscrever. E agora, doutora Renata, eu gostaria de te perguntar, quando a gente fala o AVC, a primeira coisa acho que o pessoal já mistura AVC, derrame, o que é cada um? Então, o AVC, né, o acidente vascular cerebral, ele tem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Popularmente, as pessoas chamam de derrame, né? Mas tem o AVC isquêmico e hemorrágico. O isquêmico quando acontece a interrupção, né, do fluxo de sangue no cérebro, e o hemorrágico quando tem extravasamento de sangue, né? E também tem o ataque isquêmico transitório, quando tem um déficit neurológico e que recupera, né, em 24 horas. Então, assim, o derrame que se fala, né, popularmente é o AVC. Né? Esse AVC, né? Esse a gente chama de AIT, né? Do AVC transitório, né? Geralmente não deixa sequelas, né? Ou ele tende a ficar alguma coisinha assim. Então, o AIT, a característica dele é ser transitório, né? Então, é um déficit neurológico que recupera, né? E o AVC, a pessoa fica com um déficit mais de 24 horas. E agora, a grande maioria das vezes, trazendo isso para alguns anos atrás, as pessoas que tinham um AVC hemorrágico tinham uma taxa de mortalidade muito grande, né? A gente vê que com o tempo isso vem diminuindo, né? Cada vez as pessoas que têm esse AVC hemorrágico, elas sobrevivem mais
E eu não sei, até a Márcia depois pode comentar, né? Eu observo que em alguns casos as sequelas acabam sendo menores, as pessoas têm o isquêmico, né? Então, o AVC hemorrágico, na fase aguda, ele normalmente é muito mais grave, né? São pacientes que normalmente precisam de UTI, né? Ficam em ventilação mecânica e em longo prazo a reabilitação dele parece ser melhor, né? Aí a doutora pode comentar com a gente. Eu acho o seguinte, esses anos todos que a gente vem trabalhando, o que eu vejo é uma evolução muito grande nos cuidados e no atendimento inicial dos nossos pacientes neurológicos. Então, eles são mais rapidamente encaminhados para o hospital e, consequentemente, eles acabam adquirindo menos sequela. Mas a gente sabe que a extensão da lesão, ela vai provocar essas sequelas maiores ou menores. Então, quando a gente pega um paciente que veio de AVC hemorrágico, mas que não foi tão grave, ele se recupera bem, mas permanece com sequela. Se ele tiver extravasamento maior, que precisa de uma craniotomia, onde ele apresenta complicações, passa por procedimento cirúrgico, percebe-se que o processo de recuperação dele se torna mais dificultoso, diferentemente dos isquêmicos, quando esse isquêmico é socorrido rapidamente. Então, esse paciente, ele apresenta um processo de recuperação maior, porque existe, no caso da neurofuncional, a neurofuncional na reabilitação, ela evoluiu muito, né? Então, doutora Renata, não fica mais aquele tratamento engessado, ele é um tratamento direcionado para a funcionalidade do paciente. Porque, né, o fisioterapeuta, ele tem que saber que é a doença, mas ele não trata a doença. A parte clínica é justamente do médico, né? E no nosso caso, nós temos que saber o que acontece fisiologicamente, anatomicamente, o que o nosso cérebro está sofrendo naquele momento, para podermos entender, através de uma avaliação funcional, que é primordial uma avaliação funcional dessa hoje em dia. Não se pensa em um bom tratamento sem isso. Uma avaliação dessa análise de movimento, um plano de tratamento direcionado e, mais ainda, direcionar a queixa principal do paciente. Realmente o que ele quer, né? Familiar. Então, a gente vê assim, ó, tudo isso interfere nessa recuperação. Quando você falou que o hemorrágico recupera mais. Talvez, eu coloquei tudo isso justamente para entender que depende da situação, do comprometimento, da extensão dessa área. Não sei se consegui me fazer entender. Isso. Eu acho que também aqui é bem importante a gente falar, né, sobre a prevenção, né, dos AVCs. Então, o maior fator de risco é a hipertensão, né? Então, controlar melhor a pressão, né, de toda a população evita de uma forma maciça, né, a ocorrência mesmo de tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico, né? Então, controle adequado, né, as pessoas terem a consciência de que a hipertensão é uma doença grave e ela tem que ser tratada, né? As pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde e fazer o seu controle adequado. Isso é legal porque a gente entra numa questão cultural também. Então a gente espera acontecer o pior para depois querer tratar, né? A gente não pensa só como prevenção, né? A gente espera acontecer o AVC para tratar. E a percepção que eu tenho do meu público quando eu recebo esses pacientes com AVCs, geralmente são pacientes que fumantes, pacientes sedentários, peso. Gostaria que você falasse um pouquinho em relação sobre esses sintomas, né, que podem aumentar o risco do AVC. Isso os fatores de risco para AVC são esses fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? É hipertensão, sobrepeso, obesidade, o tabagismo, sedentarismo, né? A hiperlipidemia, né? Colesterol, triglicerídeos elevados, a diabetes. Então,
E tem as doenças, as cardiopatias, né? A doença aterosclerótica de carótida, são fatores, né, que predispõem e aumentam a chance de uma pessoa ter AVC. Então, é, por isso que é a importância da pessoa manter um acompanhamento adequado, né? Quanto melhor a qualidade de vida, né? Melhor as taxas de glicemia, de colesterol, controle adequado da pressão, menor a chance de ter um AVC. E geralmente o AVC, a gente pode dizer que ele ataca mais os homens, mais as mulheres, ou isso não é tão importante quanto esses outros fatores? Assim, sim, esses fatores de risco, eles atingem igualmente homens e mulheres, né? Mas o que a gente vê é que as mulheres, elas têm ao longo da vida um maior contato com o sistema de saúde, né? Vai mais frequentemente a ginecologista, obstetra, né? Então elas têm um controle melhor dos seus fatores de risco. Normalmente, a gente vê no Hospital São José muito disso, que os homens, eles vão procurar pela primeira vez um sistema de saúde já em vigência do AVC, né? Então aí que eles vão descobrir que eles estão hipertensos, né? Eles já sabem que eles são obesos, eles fumam, então eles chegam para ser diagnosticados com AVC e daí descobrem que são hipertensos, têm todas essas doenças. E aí que vai cuidar, né? Mais uma É, vez, espera acontecer a doença em vez de prevenir, E o né? homem é mais resistente à procura do controle da saúde. Ele é mais resistente em fazer aquela bateria de exames, né? O que eu observo, doutora Renata, é assim, inclusive uma resistência no pós-AVC dos cuidados da pressão arterial. Existe um grupo, é um pouco mais limitado, mas que minha pressão normalizou. Eu não quero mais tomar medicamento. E eles mesmo vão fazendo a retirada do medicamento. Então, a gente pede para o paciente, nós, sabendo disso, a gente orienta e pede para fazer um retorno ao médico, né, no qual ele está inserido, seja a instituição, uma clínica ou o próprio Hospital São José, e faz com que esses pacientes venham a ter talvez um segundo AVC. Não sei se a senhora tem observado isso, Não, fazendo fica à pergunta, vontade. mas é uma coisa que eu percebo que acontece. Eles terem seguido. Eu estou com um paciente agora eu tenho 4 meses que estava evoluindo maravilhosamente bem. Aí faltou que a gente recebeu um contato direto e estava hospitalizado de novo. Isso quando ele tem o episódio, ou ele já, quando ele teve o episódio que ele ficou com sequelas, provavelmente às vezes muitas vezes não foi o primeiro, né? Porque as pessoas elas têm os sintomas do AVC, às vezes não é aquele AVC que deixa sequelas, né? Mas ela já tem outros. Estava conversando com uma paciente minha, jovem, ela pratica atividade física, faz vários tipos de esportes, não é obesa, cuida bem da alimentação e ela teve um AVC. Ela falou, João, por que eu tive AVC? Eu expliquei para ela que se você talvez não tivesse essa tua vida tão ativa, você estaria com sequelas. Hoje ela não tem uma Sim, sequela definitiva, né? Até mesmo porque ela teve 2 meses e ela já está fazendo sim. praticamente todas as atividades, né? Eu gostaria que a doutora Renata daí comentasse um pouquinho, né? Quais são os sinais que a gente tem que ter de alerta quando a gente está tendo esse início de um AVC, né? Porque essa paciente me falou assim, João, eu tenho enxaqueca crônica e o meu marido, quando eu falei que eu estava passando mal, meu marido achou que era só mais um caso. Ele não ia me levar para o hospital. E graças que ela insistiu e foi para o hospital, ela ficou com baixíssimas sequelas, né? assim, ó, o que tem que se observar, né? Quando a pessoa fica com uma dificuldade para falar, né? A face começa a ficar assimétrica, algumas vezes dificuldade para enxergar, alteração nos olhos, né? Deixa de movimentar a perna, o braço, ou mesmo a pessoa reclama que não está sentindo o braço ou a perna, né? Uma vertigem, uma tontura que é muito intensa, incapacitante. Então, são vários sinais, né, vários que levam a pessoa a, pelo menos, assim, procurar algum sistema de saúde, né, e ter o diagnóstico, né, de AVC. Então,
toda vez que tiver, né, um sinal de que uma forte dor de cabeça, uma assimetria da face, né, perder a força de algum membro ou alteração de sensibilidade, é importante procurar um atendimento médico, né? É sempre importante falar, né, que ligar para o SAMU, né? Porque o SAMU ele vai buscar a pessoa e levar para o local correto onde ela vai ser atendida, né? Porque muitas vezes na ânsia de querer fazer o melhor, os familiares acabam levando para alguma unidade de atendimento médico que não é especializada no AVC e acaba perdendo o tempo, né, de fazer o exame, de ter o diagnóstico e começar rapidamente o tratamento. Então, é sempre importante ligar para o SAMU. E o SAMU vai levar a pessoa para em cada local tem a referência, né, para a referência do atendimento no AVC. Legal, isso é muito. Até mesmo às vezes o brasileiro ele tem costume de se automedicar, né? Então às vezes acaba se medicando, fazendo coisas que pode acabar também piorando, né? É, Escondendo sintomas isso, e isso é importante que tu falou, porque assim, às vezes a pessoa acha que teve algum sintoma, vai lá e toma um remédio, o vizinho falou para tomar algum remédio, não. Teve qualquer sintoma, qualquer suspeita, liga para o SAMU e vai para o local onde o SAMU for levar, né? Não se automedicar, não dar nenhum anticoagulante, isso não deve ser feito antes de fazer um exame de imagem. o paciente chegou no hospital. O que que é feito na triagem? O que que vocês levam em consideração? Como que é feita essa avaliação assim meio que superficialmente para explicar para nós? Não, então, é que assim, ó, o paciente chega no hospital, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem toda a equipe de enfermagem, né? Os médicos, então, toda a equipe vai atender, né? Então, vai fazer o exame neurológico de forma mais rápida, verificar os sinais vitais, outra pessoa vai conversar com o familiar para saber o que aconteceu, né? Enquanto isso, o paciente já vai ser levado para realizar a tomografia. Então, por isso que tem que ir no local especializado, porque a equipe toda está treinada, né? Então, toda a equipe de enfermagem, até mesmo as pessoas que dão lá o acesso no estacionamento do hospital, sabe que é um AVC, eles vão dar preferência, né? Vão colocar rapidamente o paciente dentro do hospital, né? Então, por isso que é a importância. E nessas horas o tempo é importante, né? Porque quanto mais rápido essa pessoa chegar no atendimento, ela tem grandes chances de ter uma sequela menor, né? É, gostaria de perguntar para a doutora Márcia, quando a gente fala do cérebro, né, a gente Uhum. sabe que cada parte do cérebro ele tem uma funçãozinha, né? Então a gente tem o cérebro separado em lobos e o AVC ele pode afetar em qualquer parte do cérebro, né? E a parte em que o AVC ele afeta vai ser considerado aonde a sequela vai acontecer, né? Se a Márcia puder falar um pouquinho sobre as sequelas mais comuns que a gente vê nos AVCs. Bom, que dependendo, as sequelas dependem da artéria que foi atingida, né? Anteriores, ela vai ter com sinais e sintomas características e sequelas características, como posteriores, artérias cerebelares, como a artéria cerebral média. Então, a gente sabe que quando vem um paciente com uma lesão de artéria cerebral média, que é a artéria que fica aqui na lateral, para eles terem um pouquinho, eu vou ter provavelmente, o braço mais comprometido. Da mesma maneira, né, doutora Renata, quando for anterior, a perna está mais comprometida. E as hemiparesias, que são as mais comuns. E alterações da fala, então as afasias, né? Há alguns casos de desartrose. E o que mais incomoda para nós, e o que mais dificulta, não é que incomoda, esse não é o termo adequado, mas o que mais dificulta são alterações cognitivas. Eu também concordo. Né? As alterações cognitivas fazem com que o paciente tenha dificuldade de dar a resposta que a gente está esperando. Até porque a gente vai direcionar, após toda a nossa avaliação com o paciente, esse tratamento e pedir, porque eles perdem, doutora Renata, referência do corpo deles, espaço, que é importantíssimo você resgatar isso. As perdas sensoriais, sabes disso, que são fundamentais. Então, assim, o direcionamento do estímulo neural positivo
Porque se você, como reabilitador, não fizer isso também, aquela sequela, você não dá cura em absoluto, até porque não compete a nós. As espasticidades, mas eu prefiro o espástico do que a plegia. Porque o espástico ainda você consegue alguma função, ainda mais que a gente vai falar do tratamento do Botox, que nos auxilia a fazer um trabalho de liberação, não que ele vá deixar de ser espástico, né? Tem cura. Mas eu acho que o que mais aparece são as hemiparesias, e daí a hemiparesia ela afeta a marcha e o alcance e preensão. Então, esse alcance, essa preensão é fundamental para esse paciente pegar objetos, comer, levar à boca, auxílio das AVDs em geral, né? Higiene pessoal e alimentação, o próprio vestuário, os afazeres domésticos, e a marcha que o conduz aos espaços, né? Que faz ele se movimentar. E a queixa deles maior é o que trabalha, que é o mantenedor familiar, é o retorno ao trabalho. Então, a gente sabe que, na maioria das vezes, ele não vai retornar. Ele pode retornar para a mesma empresa, mas numa função qual ele possa ser útil. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente depende, como os próprios hospitais, a Neuro, ela possui uma equipe multidisciplinar, nós dependemos muito de uma equipe. Quando eu trabalho com uma terapia ocupacional, sai da físio, trabalha com a terapia ocupacional, e hoje em dia, uma coisa que ninguém presta atenção porque ainda é muito novo, mas o ideal seria a gente ter um educador físico com formação em neuro, uma especialização, alguma coisa assim, para que ele fizesse o trabalho do educador físico. Então, nós levaríamos como profissionais da fisioterapia o paciente ao máximo próximo da sua funcionalidade, faríamos todo aquele trabalho, aquele que vem cadeirante, né, de induzi-lo a realizar uma marcha independente ou uma marcha usando dispositivos, né, seja andador, seja bengalas, enfim, os apoios. Então, levá-lo esse paciente, e chega o momento de termos o fortalecimento, porque se fala muito a paresia, tem as fraquezas, e chega um momento que isso aí não seria mais para nós, porque envolve, né, João? Por mais que você faça aquele trabalho, envolve um outro tempo, um outro espaço e a continuidade, porque a gente sabe que os primeiros 6 meses são cruciais, isso ainda é pertinente nos estudos, mas que a reabilitação, a função daqueles pacientes, as limitações que eles apresentam, elas podem ter ganhos menores até os 90 anos. Dentro da área da terapia, que a ciência está comprovando. E para que haja, então, isso, tem que promover essa neuroplasticidade, né, que seriam as células na área da isquemia, onde está a lesão, realizar o trabalho mais próximo possível da função que foi, entre aspas, perdida, que a gente fala, né? Então, essas perdas funcionais que o paciente vem trazendo com sequelas, elas são, no caso, a marcha, eu acho que o cognitivo vai trazer alterações graves, então são fatores que formam um conjunto, né? Eu acho que é importante também lembrar que o AVC ele não atinge só o indivíduo, né? A sequela ela se estende para a família, para toda a rede de cuidado. Então, o paciente ele deixa de trabalhar, mas também tem o familiar responsável pelos principais cuidados, ele também, né, se afasta do meio social dele, né? Então, é uma doença que ela vai como se fosse uma catástrofe naquele meio social, né? Porque muda totalmente a vida daquela família, né? Então, tira o paciente do trabalho, o cuidador, né? As relações familiares, elas ficam pouco assim desajustadas, porque claro assim as responsabilidades são outras, né? Então até a aderência do paciente à reabilitação ela depende muito tanto da consciência do paciente, do indivíduo, mas que às vezes é muito difícil pelo cognitivo, mas também do familiar, do cuidador e das condições de acesso, né, à reabilitação.
porque muitas vezes é difícil o acesso, né? O acesso, eu digo assim mesmo, de chegar lá, né? De chegar no Sim, é uma local, das né? dificuldades. Do paciente ser colocado, às vezes não Exato, tem um meio de transporte exato. adequado, né? Então Não tudo tem o isso. familiar para levar, Ou depende às de um vezes tem, mas vizinho. não tem, né? O paciente depende de uma cadeira de rodas, não tem que Isso é. coloque. Então é assim, a reabilitação, ela depende de toda uma estrutura, né? De uma rede de apoio, né? Eu tô contente que vocês estão deixando minha vida fácil aqui. Eu ia falar justamente essa questão. Então, nós temos casos em que familiares exageram no cuidado, que é péssimo. Familiar quer dar comida para aquela pessoa, familiar quer ajudar no levantar, quer ajudar no sentar. E muitas vezes a intenção é boa. Só que aquele paciente que ele sofreu uma lesão no cérebro devido a um AVC, ele perdeu aquela rota, aquele caminho, né, de conexão, de entender o movimento. Ele precisa reconstruir esse caminho. Para ele reconstruir, precisa de repetição, 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 e é assim que a gente treina a funcionalidade. Então, se você é familiar dessa pessoa, você fica fazendo por ele, você está deixando de treinar ele. E é importante porque muitas vezes na fisioterapia a gente acaba atendendo esse paciente Uhum. 2, 3 vezes na semana, mas e os outros 7 dias que o familiar passa em casa? Então a fisioterapia ela é muito importante, mas mais do que isso é a orientação. O que que esse paciente ele faz em casa? Eu sou uma pessoa que eu sou muito chato com rotina. Todo podcast eu falo de rotina. Esse paciente ele tem que ter hora para acordar, ele tem que ter hora para Isso. almoçar, tem que ter hora para fazer atividade, tem que ter hora para ele fazer o lazer dele, porque isso a gente está reensinando o cérebro e reciclando. Né? Então é durante o sono que a gente vai aprender, armazenar tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia e a gente vai criar outros caminhos corticalmente falando para executar aquela função que entra na É o neuroplasticidade. comprometimento familiar é fundamental, como do paciente, principalmente do paciente. Então, orientar esse paciente, não é, João? De que ele tem, eu sempre falo para eles, olha, 80%, até exagera-se um pouco, às vezes até mais, depende do Enfatizar bem. senhor, enfatizar várias vezes, cada vez, depende do senhor ou da senhora e orientar a família. Então, a família comprometida e o paciente comprometido em fazer a execução, porque a gente vai elaborando planos de tratamento direcionado e, se possível, conhecer esse ambiente familiar através de foto, vídeo, para saber o que tem lá que ele pode utilizar para dar continuidade. Então, assim, ó, são atividades que vai fazer com que ele venha a ser mais funcional, ele vai recuperar mais rápido através da repetição diária, não é, João? A gente até distribui, não consegue de manhã, faz um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, até porque o senhor ou a senhora vai ter tempo. O familiar está junto, espera o familiar chegar do trabalho, porque essas mudanças que ocorrem na vida familiar é do dia para a noite. E essa mudança que a doutora Renata falou, em termos de transporte, o transporte nós temos, assim, eu acho que Joinville ainda é muito beneficiado, porque nós temos um transporte eficiente. Ele não é 100%, não é 100%, mas ele existe, né? Existem alguns probleminhas, existem, mas tá ali. Então, assim, a família, os próprios ônibus, depois, aqueles pacientes que vão se recuperando, que eles conseguem, às vezes, vir sozinhos, né? Eles têm um ônibus, próprios ônibus transporte já possuem os elevadores, então se transforma tudo mais fácil. Mas, realmente, o comprometimento, que a gente sabe, das atividades do paciente, do familiar e do fisioterapeuta, do reabilitador. Então, às vezes, doutora Renata, não é, João? A gente faz toda a nossa parte. A gente, eu sempre falo, parece que a gente se desmembra de ficar elaborando e pensando, poxa, mas é isso aqui. Porque todo dia a gente reavalia. Se o paciente viesse todo dia, o fato de você olhar ele na recepção, vir trazendo ele para a sala de trabalho, você já vai olhando qual é o comportamento postural dele, como é que está aquele controle motor, o que que ele mudou. E a primeira coisa, está, passou bem? A queixa. Às vezes não vem queixas, queixas de dor. O envolvimento emocional, coisa que a gente teria que ter a parceria naquele momento da psicologia, que seria importantíssimo.
sempre a gente consegue, não é? Então, acho que são vários fatores que você analisa hoje em dia, e por isso que eu acho que a fisioterapia está fazendo um trabalho tão bom nessa área, os que escolhem a área funcional, associado e os próprios profissionais da área da saúde, os médicos, o acompanhamento que vocês estão fazendo. Então, esse trabalho que o Hospital São José faz é maravilhoso. A gente tem muita parceria, eles encaminham muito ali para a gente. Só falta horário né, espaço, Uma né? demanda grande, né? É uma demanda muito grande. E outra coisa que é interessante salientar, que talvez a doutora Renata possa nos esclarecer, ou até o João, que eu tenho observado é a diminuição da idade de Vez mais. pessoas jovens. Jovens. Jovens, porque o hemorrágico ele pode acontecer por uma má formação arterial, enfim, vários componentes que acontecem já ao nascimento e durante que jovem tem, mas é uma minoria. Mas só que agora o isquêmico ele está muito em jovem. Então, se a senhora tiver alguma associação ou tem algum trabalho que está Então, mostrando isso, assim, o AVC em jovem, né, em adultos mais jovens, tem aumentado justamente pelos fatores de risco, né, pelo sedentarismo, obesidade, hipertensão. Então, isso tem acometido as pessoas mais jovens, né, e aumentado a chance de AVC mesmo. Até o próprio tipo de alimentação que nós sim, temos hoje, né? Então, nós temos alimentos industrializados que muitas vezes a gente recorre devido a um sistema que a gente vive muito corrido, a gente trabalha muito, sim, ganha pouco. Às vezes, eu não tenho tempo de comer, come uma coisa ali que é fabricado, né? Então, eu acho que a alimentação ela influencia muito. Eu tenho a experiência de ter pacientes que você vai lá, faz a fisioterapia e o paciente não melhora. Começa a conversar com ela. Como é que tá o sono? O sono tá bom. uhum, Ah, e a tua alimentação? Não, minha alimentação tá normal. Mas o que que é o teu normal? Aí você vai ver a pessoa é tolerante à lactose ou a glúten nem sabe. E aquela inflamação, ela não é só talvez por causa da articulação que está inflamada. Então, a gente tem a oportunidade aqui da clínica de ter nutricionistas, de ter outros profissionais. Então, para a gente encaminhar é um pouquinho mais fácil. E a gente ter esse retorno, né? A gente tem a oportunidade de ver o paciente e realmente melhorar. Então, uma das coisas que eu julgo muito é por isso, né? A gente teve alguns bebês com AVC. Semana, a gente está com 3 pacientes que têm menos de 35 anos com AVC. Então, realmente, a gente tem que se cuidar, temos que ter uma rotina. Eu acho que o exercício físico, essa colocação do educador físico que você fez é muito boa, né? Infelizmente, eu vejo que entre o fisioterapeuta e o educador físico existe um abismo muito grande. E sim, não um abismo de que um é melhor do que o outro, uhum, mas um abismo de conversar. O fisioterapeuta, ele não estuda nada prescrição de exercício, que eu acho que é um absurdo. exato, imagina, A gente, cada vez é mais fundamental. difícil de você entender um fisioterapeuta prescrevendo exercício. O fisioterapeuta, ele sabe a funcionalidade, ele vai fazer o Isso, exercício, mas quando chega na hora do fortalecimento, ele não sabe prescrever. E a mesma coisa, o educador físico, ele não entende nada de reabilitação. Então, uma das ideias do podcast é a gente aproximar as áreas, porque quem se beneficia é o paciente, né? mas João tem um rapaz aqui que se formou como educador físico e ele trabalha com essa área de reabilitação. Inclusive, ele quis fazer um trabalho lá conosco, com os cadeirantes, os lesados medulares, sabe, em projetos que ele tem associado com a prefeitura. E ele tem essas formações, então ele tem esse direcionamento. E a própria, eu acho que eu tenho essa facilidade de entender também, porque a minha primeira formação foi educação física. Eu tenho 40 anos de educação física e 31 de terapia. Eu nunca deixei de ter contato e de buscar essas formações, porque é fundamental as atualizações. E outra coisa importante, João, é fazer com que esses pacientes, direcionar nesses pacientes o que ele está precisando naquele, né? Então, isso depende dessas prescrições. A gente sempre comenta, né? Os professores, hoje em dia bem atualizados, eles falam que fisiologia do exercício
importantíssimo. Biomecânica, provas e funções musculares importantíssimas, que você tem que buscar o que está causando aquela hiperextensão. Por que ocorreu a hiperextensão do paciente pós-AVC? Isso está atrapalhando? Claro que vai. Isso vai trazer problemas terríveis para o joelho mais tarde. Mas, às vezes, é um problema de força muscular, de espasticidade, de alguma alteração postural, enfim, alguma função. Ou seja, grande parte dos problemas, grande parte das vezes que isso acontece, o problema não está no joelho. Exatamente, Então, pode ser um tornozelo que exatamente, está com uma amplitude reduzida, exatamente, pode ser o quadril que está com alguma musculatura exatamente. encurtada. Então, a gente ter essa visão global do paciente é importante, né? Eu acho uma coisa que eu gostaria de falar, acho que é importante também quando vocês fazem as orientações aos cuidadores de como Sim, pegar o paciente, né, para evitar lesões, né, evitar vício de postura, luxação, isso aumenta dor, né, o ombro doloroso. Então, todas essas orientações ao paciente, ao cuidador, eu acho que vocês fazem de uma forma muito boa, né, assim, que é essencial mesmo para melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? exato. Para inserir esse paciente no meio novamente, porque um dos detalhes é ele se afasta do meio social. E a parte social para ele é importante, porque ele tem com isso, quando ele não tem essas orientações, você não consegue estar em casa, recebeu alta, tem aquela pracinha com aqueles aparelhinhos. Vai lá, lá você conversa com as pessoas. Não é só a atividade física, é a atividade de interagir com as pessoas, né? Eu acho que são, olha, doutora Renata, daria até mais um podcast, são tantas coisas que hoje em dia está associada a essa interação que existe entre os profissionais médicos com os fisioterapeutas, ainda eu acho carente, tá? Desculpa estar falando para isso. Acho que vocês, médicos mais jovens, pesquisadores, vocês têm noção da importância de cada profissão, o meio em que está inserido da saúde. Vocês respeitam a profissão, vocês sabem encaminhar, vocês buscam, a gente encaminha um relatóriozinho, é lido, é orientado, há um retorno. Isso para nós, fisioterapeutas, é essa interação. Quem ganha com isso é o paciente. Com Não tem certeza. como, porque a gente tem que ter essa troca de informação. Até vou trazer um caso, né? Por coincidência, é paciente nosso. Então, eu conversei com a paciente. A paciente teve um AVC, uma paciente jovem, Uhum. ali, 45 anos, né? Após o AVC, as sequelas físicas delas foram poucas. Ela sente muita enxaqueca, cabeça, ela se sente desanimada. Então, eu gostaria de entender isso um pouquinho, doutora Renata. Quando essas sequelas, elas acabam sendo do AVC, ou essa sequela acaba sendo da pós-internação, ou da medicação? Porque a primeira coisa que a gente escuta o paciente falar é: eu vou parar de tomar aquele remédio porque a doutora me passou remédio, não tá me fazendo bem, não tô legal. Mas a gente sabe que existe um dedo do AVC nisso e que é um processo. Então, o que a gente tenta orientar o paciente é processo. Se sente legal, vamos marcar um retorno ao médico. Você conversa com ele. Então, é que assim, ó, na verdade, são vários fatores influenciando naquele paciente, né? Então, o paciente, teve o AVC, se sabe a causa, mas ele está deprimido, ele tem dor, ele tem dificuldade para caminhar, o intestino não funciona bem, né? Então, se é uma pessoa que já tem uma predisposição a ter dor, a ter enxaqueca, vai piorar, né? Então, é uma pessoa que não está dormindo bem, né? Então, não é todo um sistema, né? Então, por isso que piora o controle de enxaqueca, piora a depressão, a ansiedade, né? Então, tudo isso leva, né, a piorar a qualidade de vida, a aumentar a dor, aumentar a enxaqueca, né? Então, por isso. E outra, Mas, assim, não que alguns remédios têm efeitos colaterais, né? Mas tem que avaliar muito o que está levando, né, a esse descontrole, esse desequilíbrio. todo o contexto, no caso, né?
E é legal, né, Márcia? Porque a gente observa a evolução desses pacientes um pouco mais de perto que o médico, né? Sim, A gente tem o privilégio de estar, às vezes, 3 vezes na semana, sim, ou até mais, dependendo do caso, né? A gente vê essa evolução do paciente, a gente estava conversando lá embaixo, né? Pô, um paciente cadeirante, a gente botar ele para andar. sim, Então, assim, a gente vê o trabalho da fonoaudióloga. Às vezes o paciente ele não te compreende, mas uhum, conforme o trabalho cognitivo, a gente às vezes sim. trabalha de forma indireta, a parte motora, a gente vê essa evolução desse paciente, né? Então, uma das coisas que eu quero passar nesse programa de hoje é que o AVC é uma doença séria, né? Existem sequelas, né? Mas existe um caminho, existe um Com tratamento, certeza. né? Então, existe a nova vida. Então, as pessoas tendem a querer comparar com o que era antes da lesão. E até se a Márcia puder comentar, né, essa questão da reabilitação desses pacientes e inserir eles novamente à sociedade. Eu acho assim, ó, realmente é um trabalho assim apaixonante. Difícil, não é um trabalho fácil, é um trabalho onde você tem que estar muito centrado e realmente com o objetivo de fazer com que aquele paciente receba o melhor tratamento possível. Porém, todas essas interferências que foi comentado aqui agora traz muita dificuldade para a gente na reabilitação. E essas questões emocionais, né, João? São questões que levam o paciente a não ter a percepção do potencial que ele tem de recuperar. Porque o que ele pensa de potencial de recuperação é voltar a ser típico, porque na realidade ele vai ser uma pessoa atípica em algumas funções. E essa atipia ele não aceita. Então a gente tem todo um processo de deixar a ficha caindo, orientando, assim, dar o tempo do paciente, do familiar e absorvendo a realidade que ele vai enfrentar. Então, pelo menos eu tenho esse hábito e passo isso para os alunos que você tem que dar, se permitir a ter esse comportamento com o teu paciente. E à medida que, entre aspas, né, a ficha vai caindo, eles vão percebendo e nós vamos inserindo, sim, esse paciente numa outra realidade. É importante nós reabilitarmos para isso. Principalmente se a gente tiver a ajuda, se a gente tiver a felicidade de ter a equipe disciplinar. Né? A terapia ocupacional, a psicologia, às vezes tem casos de psiquiatria. A reabilitação, a melhora, ela é tão gratificante, isso que nós comentamos, que quando você vê aquele paciente, ele chega, muitos pacientes, eles chegam acamados, ambulância trazendo. O simples fato de você conseguir um controle de tronco, de colocar esse paciente sentado, já é extremamente gratificante. De fazer com que esse paciente, mesmo com auxílio, consiga passar da sedestação para a bipedestação, do sentado para levantado, é outra vitória. Fazer esse paciente conseguir dar o primeiro passo, eu só vou complementar rapidinho com o paciente que a gente tem. Ele ainda permanece conosco porque é tão gratificante ver o que ele conseguiu, que ele era um corredor, maratona, ciclista. E num desses eventos, até ele estava fazendo atividade subindo o Morro do Mirante, ele teve um AVC. E foi um AVC gravíssimo. Ele chegou cadeirante, um medo, que é outro fator que é bom lembrar, como trabalhar esse medo. E esse paciente, ele tinha assim, o prognóstico dele, inicial, que a gente comenta, mas não era um bom prognóstico nem para marcha. Enfim, nós demoramos quase um ano e a gente conseguiu colocar andando. E agora ele permanece com uma emparesia bastante severa, uma órtese indicada, porque ele tem uma grande, então um risco de órtese muito grande. E esse paciente, nós estamos agora treinando ele para correr dentro da realidade que ele apresenta. Entendeu? Então a gente faz um treinamento com ele de correr. Nós levamos ele para a quadra, porque é importantíssimo você inseri-lo no meio, né? Aonde ele tinha antes. Então isso também é função nossa, fazer o trabalho de reabilitação dentro do meio que ele
usa, que é uma calçada, alguma coisa assim. Isso ali é tão gratificante, e não tem assim quem olhe para ele e sabe, tá todo mundo aplaudindo e junto. E assim a gente tem, não são todos, infelizmente, mas ele é o tipo de paciente que conseguiu se inserir nesses espaços, passeia pelo bairro, vai no mercado, na hora que ele está na rua, ele tem consciência que precisa do dispositivo que é a bengala, mas em casa não. Faz atividades diárias. Esse seria assim, ó, o protótipo ideal de paciente, mas é muito E gratificante, João. essa questão de levar ele para o ambiente que ele gosta, essa Sim, questão do engajar ele à isso. terapia. Hoje, quando a gente fala de tratamento, né, eu instigo o meu paciente até entender o que ele gosta. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que elas gostam ou levam uma vida inteira de trabalho e nunca pararam para fazer algo que goste, né? Então, por qual razão você vai viver? O que que te faz feliz? Exato. Então, como a gente pode te inserir? O que que a gente pode fazer? Eu brinco que eu tenho um paciente que ele tem Parkinson. Uhum. Eu não conseguia fazer ele de jeito nenhum agachar. E aí eu descobri que ele joga bocha. Eu dei uma bola imitando como se fosse uma bocha, botei 3 bolas de cada lado, 3 cada um. Não falei nada, eu só dei a bola pra ele e falei, a vez do senhor. Foi jogar, ele Uhum. agachou, fez certinho. Por quê? Porque era um movimento que ele já tinha com ele. Exato, tem que aproveitar. Eu tenho os pacientes, tanto parkinsonianos como até de AVC, que querem, que jogavam futebol. Uma delícia, eles iam, jogavam futebol. Então, a mesma coisa. Ele vai voltar a ser o que ele jogava? Não, mas faça atividades usando bola, né? Chutando, rolando, passando entre obstáculo e leva ele para um espaço maior, faz ele chutar num gol da forma como ele consegue. Daí a gente, inclusive, vê as disfunções que vai apresentando e a gente olha, opa, dá para dar uma ajeitadinha aí, a gente pode fazer uma atividade assim. Então, quando a gente insere, e é uma das perguntas iniciais, o que o senhor fazia, gostava e que o senhor não está conseguindo mais fazer? Isso aí o fisioterapeuta ele tem que perguntar no primeiro dia de avaliação. E você tem que anotar. E outra coisa importante é com que o senhor trabalhou a vida inteira. E não necessariamente só um movimento. Sim, Mas eu tenho pacientes que adoram Roberto Carlos. Ligo a isso. minha TV, é Roberto Aham, Carlos, a sessão inteira. Aquela pessoa, se tira aquele muro que a pessoa isso. estabelece entre você e você acessa ela, consegue fazer o que você quer com ela. Ela se sente acolhida, né? Então acho que a questão de humanização é muito importante. E uma das coisas que eu tenho para mim como profissional é: e se fosse meu pai, e se fosse minha mãe, entende? Então eu como profissional eu tenho isso. É se colocar no lugar do outro. Claro que nem todo dia a gente tá bem, mas a gente tem que dar o nosso melhor daquele dia. Eu acho que antes da gente encerrar, né, que já tá chegando no final, eu gostaria que a doutora Renata falasse um pouquinho sobre a Associação AVC. Então, a Associação Brasil AVC, que tem a sede aqui em Joinville, ela é um acesso, né, dos familiares, de toda a população dos familiares, dos pacientes, cuidadores, ao sistema de saúde, né? Lá tem profissionais que ajudam a orientar os cuidados, né? Ajuda a desmistificar alguns dilemas, né, do AVC. Então, é extremamente assim importante, é um trabalho bem gratificante, são pessoas que lidaram a vida inteira, né, no meio principalmente lá da unidade AVC do Hospital São José. Então é um meio que as famílias e os cuidadores eles podem contar, né, para também tirar suas dúvidas, né, e ter um maior contato com a equipe multidisciplinar. Inclusive no site tem várias informações lá, né? Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês quiserem qualquer acesso. Qualquer pessoa pode ligar lá, pode participar. Como é que funciona? Existe um. Qualquer indivíduo, né, de qualquer local, né, pode entrar em contato e falar com os profissionais que estão lá. E é um trabalho renomado, né? E é um E é um trabalho trabalho que todo renomado. mundo... É maravilhoso o Sim. trabalho. Eu participei de algumas reuniões, é fantástico. Eu acho que nós estamos muito bem assistidos. Isso, com certeza.
nós temos profissionais muito bons, né, na Temos. cidade. Nossa missão é estreitar esses laços, né, trazer essas conexões para que o paciente se beneficie o máximo possível. A Associação Brasil AVC é uma dessas formas. Então, lá sempre tem a corrida, né? Tem, volta e meia a gente vê que tem workshop, palestras. Então, são formas de trazer conhecimentos. Pessoas que já passaram, né? Que estão passando, né? Então, muitas vezes, a pessoa que teve o AVC, ela pode servir de inspiração para outra, né? Então, nós temos contato diário, para nós acaba ficando algo mais, não, fica tranquilo, o senhor vai passar. Mas eles falam, mas tu não teve AVC, tu não sabe o que eu tô passando, né? Então lá você acaba encontrando mais esse público, né? O acolhimento, né? Eu acho que é a Acolhimento. palavra-chave, né? É de você ter pessoas que te entendem. Exatamente. Gostaria de agradecer as duas. Hoje foi um bate-papo muito legal. O tempo voa. Vou deixar vocês fazerem as considerações finais e aí a gente vai encerrar. Então, eu agradeço a participação, né? E eu acho que, assim, se puder, né, algum recado, sempre a pessoa cuidar de si, né, assim, da sua saúde, do seu corpo, né, procurar entender, né, as suas deficiências e procurar ajuda, né, nas unidades básicas de saúde, né, prevenir a hipertensão arterial e a qualquer sinal e sintoma, né, neurológico, chamar o SAMU para ser encaminhado para o local adequado. Obrigada, João. É um prazer imenso estar aqui com você, Renata, as pessoas de grande conhecimento. Só tenho a dizer o seguinte, que eu acho que a profissão de fisioterapeuta, a profissão do médico que trabalha neurofuncional, no nosso caso, que levamos a funcionalidade, ela além de ser apaixonante, ela é extremamente gratificante. É uma função que nós temos em que, para alguns, parece que o paciente não teve recuperação. Mas para nós, a gente sabe que teve uma grande recuperação, que ele pode ser inserido no meio de novo, que ele pode vir a ter as suas funções diferenciadas. É o acolhimento, é o amor, é a interação entre profissionais. Eu acho muito importante. Os próprios médicos, os próprios fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde para fazer essa equipe multidisciplinar entrar em contrato, e essa interação com o médico, principalmente, ela é muito importante, porque ele pode, às vezes, nos trazer informações de alguma coisa que o paciente não nos contou, que o próprio exame que ele nos trouxe, que não é isso que vai nos dar o nosso prognóstico, mas é importante saber qual é a área que foi afetada. Enfim, eu sou muito grata a essa profissão por tantos anos. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, e eu acho que é o tipo de assunto que tem que ser sempre retomado para que haja uma conscientização. E eu vou deixar um recado também, né? O recado é não desista. Porque por mais que seja difícil, sabe, a gente vê todos os dias, a gente acompanha evoluções de vários pacientes. E a gente sabe que muitas vezes o paciente ele pode demorar 6 meses, pode demorar 8 meses, um ano, mas existe o ganho, né? Sempre existe uma evolução, por mais que você não seja o que você quer naquele momento, mas às vezes você conseguir levantar sem utilizar as mãos, isso lá na frente pode te ajudar depois a caminhar, pode ajudar a correr, pode te ajudar a outros tópicos que você quer. Então, eu acho que eu sempre falo para os meus pacientes, é um processo, é uma coisa de cada vez. Eles falam, quanto tempo eu vou demorar a andar? Gente, da sua dedicação, do tanto que você quer isso para ti, do tanto que você vai fazer em casa, depende da tua condição física, não só o que você vai fazer agora, mas o que você já fez lá atrás, né? Então, cada caso é único. Procure um profissional qualificado para te ajudar, né? Então, a gente tem muitas pessoas aí que acabam atendendo a parte neurológica só por atender, né? Mas procure uma pessoa que trabalhe realmente com isso. Procure um médico que também trabalhe com isso, um médico especialista, um neurologista. Então, na cidade nós temos N fatores. A gente tem a clínica Fisioform, que apoia o podcast em
profissionais extremamente qualificados, né? Inclusive. Não, brincadeira. Mas para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Caso você esteja passando ou já passou, deixe nos seus comentários. Deixe no comentário aqui desse vídeo. Você pode estar ajudando alguém, você pode estar incentivando alguma pessoa a passar por esse momento difícil. Obrigado às convidadas. Muito obrigado por assistir até aqui. Obrigada.